Oi meninos, dando seguimento aqui ao vídeo 2 do que nós estávamos falando sobre direitos e garantias fundamentais, vamos começar esse vídeo 2 falando sobre extradição, né? O que a nossa Constituição ela fala sobre extradição? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Isso é o que nossa Constituição fala sobre extradição de brasileiro nato naturalizado. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso aqui. E não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, gente, primeira coisa, a gente tem que separar brasileiro nato, brasileiro naturalizado e estrangeiro, tá bom? 3 pessoas aqui. Vamos passar aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender. O que é extradição? O que é extradição? Extradição é o ato pelo qual um Estado entrega um indivíduo acusado de um delito, tá certo? Ou acusado ou já condenado por um delito, né? Então, é o ato em que um Estado entrega um indivíduo que está sendo acusado de um delito ou que já foi condenado por um delito a outro Estado. Ele foi condenado por esse delito lá naquele Estado lá. Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó. No caso, um americano, um norte-americano, praticou um crime lá nos Estados Unidos e veio para o Brasil. Ele praticou o crime lá. Ele está sendo processado lá. Ou ele foi condenado lá e ele fugiu para o Brasil, tá certo? Ele tem que cumprir a pena lá. Mas ele fugiu, ele está aqui no Brasil. O que os Estados Unidos faz? Pede que o Brasil entregue esse indivíduo a eles, para que esse sujeito possa cumprir a pena lá. Isso é extradição. Extradição é quando um Estado entrega um indivíduo a outro Estado. Por quê? Porque esse indivíduo neste outro estado, ele praticou um ilícito e está respondendo ou já foi condenado por esse ilícito nesse estado que solicitante, tá certo? Professora, se ele cometeu um crime também no país em que ele foi encontrado, ele vai ser processado pelo crime que ele praticou no país em que ele vai ser encontrado, tá certo? Processado, condenado, ele cumpre a pena aqui. E depois a gente extradita para ele resolver o problema dele lá no outro país, tá bom? É o ato pelo qual um Estado entrega um indivíduo acusado de um delito ou já condenado como criminoso à justiça do outro Estado que o reclama e que é competente para julgá-lo e puni-lo. Se ele praticou um crime nos Estados Unidos, ele tem que responder pelo crime dele lá. Princípio da territorialidade da lei penal. Vocês já estudaram isso aí, tá bom? É uma ação constitutiva. Isso aqui a gente vai passar porque essa parte de processo penal, tá bom? Há tratamento diferenciado entre brasileiros natos e naturalizados, tá bom? Então, não existe diferenças, a Constituição ela veda diferenciações entre brasileiros natos e naturalizados. Vocês já estudaram um pouco disso comigo lá em Teoria Geral do Estado de Ciência Política. A Constituição ela veda diferenças entre brasileiros natos e naturalizados, exceto aquelas diferenças em que ela mesma traz. Exceto aquelas diferenças em que ela mesma prevê. E esta é uma dessas diferenças. Uma das diferenças entre brasileiro nato e naturalizado é a possibilidade de ser extraditado, tá? Por quê? Porque o brasileiro nato, ele não será extraditado, olha aqui a palavrinha, nunca. Nunca. Professor, então se um brasileiro cometeu um crime nos Estados Unidos e fugiu de volta para o Brasil, os Estados Unidos vão processar e julgar ele? Vai. Mas os Estados Unidos pode pedir a extradição? Pode. A gente aqui não dá. Porque a nossa Constituição diz que nós não extraditaremos brasileiro nato nunca. Eles podem pedir, é o direito deles pedir. A gente é que não extradita. Professor, então esse sujeito não vai cumprir pena nos Estados Unidos? Não. Agora, se ele voltar lá e for preso, aí ele cumpre, o problema é dele, mas a gente não extraditou. Tá certo? E ele pode cumprir a pena no Brasil? Não, porque não praticou o crime aqui. Não foi a justiça brasileira que processou e julgou ele. Tá certo?
Brasileiro nato não será extraditado nunca. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado. Brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado. Em que hipótese o brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Primeira hipótese, se ele praticou qualquer crime antes da naturalização. Se ele praticou crime antes de se naturalizar brasileiro. Então vamos pegar aqui o exemplo. Se um americano praticou um crime lá nos Estados Unidos, um crime comum, um estupro, praticou um estupro lá nos Estados Unidos, está sendo processado lá e fugiu para o Brasil. Fugiu, veio para cá para o Brasil e iniciou o processo de naturalização e se naturalizou brasileiro. Ele agora é brasileiro naturalizado. Ele pode ser extraditado? Pode, porque nós admitimos a extradição de brasileiro, brasileiro naturalizado, da pessoa que se naturalizou brasileira, desde que o crime que ele cometeu tenha sido antes do pedido de naturalização. Então, neste caso, a gente pode extraditar, sim, o brasileiro naturalizado, que a época em que cometeu o crime, ele era americano, tá bom? Então, a primeira hipótese de extradição de brasileiro naturalizado é essa. Participação, e aqui, gente, a segunda hipótese é, quando esse brasileiro naturalizado for condenado por participação comprovada em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei, independentemente do fato, da data do fato. Então, antes ou depois da naturalização, se ele é condenado no exterior por tráfico ilícito de entorpecente, ele pode sim ser extraditado, independentemente se ele praticou o crime de tráfico de entorpecentes antes ou depois do processo de naturalização, tá bom? Então, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado nessas duas hipóteses. Português equiparado. O português equiparado é aquele quase nacional. O português equiparado é quase nacional. Quem é o português equiparado? O português, ele mora aqui no Brasil, é um português que mora aqui no Brasil, tá certo? Continua sendo português, mas porque por causa de um tratado que nós assinamos com Portugal, ele goza de praticamente todos os direitos que os brasileiros gozam, tá certo? O português, em razão do decreto legislativo 70.391 de 72, que foi pelo Congresso Nacional, ele somente poderá ser extraditado para Portugal. Ele somente pode ser extraditado para Portugal, tá certo? Então, o português, aqui no Brasil, ele somente pode ser extraditado para Portugal. Agora, se não for brasileiro nato, não for brasileiro naturalizado, ou português, o estrangeiro, alemão, norte-americano, francês, espanhol, será extraditado, havendo vedação quanto aos crimes políticos e de opinião. Então, o estrangeiro, independentemente, né, se ele é estrangeiro, está no nosso território e praticou um crime lá no país dele, no estado estrangeiro, a gente pode extraditar, tá certo? Gente, a extradição é uma escolha nossa. A gente extradita se a gente quiser, tá bom? A gente extradita se a gente quiser. Não é porque o país pediu que a gente obrigatoriamente tem que extraditar. A gente extradita se quiser. É auto de soberania nossa, né? E o estrangeiro, ele pode ser extraditado para qualquer país, exceto o português, que somente pode ser extraditado para Portugal, tá certo? Agora, a única vedação que a gente faz, que a gente não extradita, em hipótese alguma, é se no exterior essa pessoa está sendo condenada por um crime político ou um crime de opinião. Porque aqui, gente, nós somos um país em que nós temos a liberdade de expressão, né? E a gente tutela a liberdade de expressão, e por tutelarmos a liberdade de expressão, a gente não concorda com que uma pessoa seja presa ou por uma divergência política com o estado em que ele morava, que ele vivia, ou por uma divergência, por manifestar uma divergência de opinião em relação ao estado que ele morava. Isso normalmente, esses crimes políticos, crimes de opinião, eles normalmente são comuns em países ditatoriais, né? E que persegue pessoas que são contra as suas deliberações, tá certo? Então, neste caso, a gente não extradita nem mesmo estrangeiro que tenha cometido em seu país crime político ou crime de opinião. Por isso, muito tempo, turma, vocês já devem ter escutado falar num sujeito chamado Cesare Battisti, e que o Cesare Battisti, ele praticou crimes na Itália, né?
e veio para o Brasil. E durante muito tempo a Itália pediu a extradição dele e nós não entregamos o Cesare Battisti aos italianos por um bom tempo. Por quê? Porque o Cesare Battisti ele alegava que estava sendo perseguido por crimes políticos. E nós sabemos que o Brasil não extradita em casos de crimes políticos, né? O professor mais o atual presidente entregou o Cesare Battisti. Por quê? Porque na Itália ele foi condenado também por crime de homicídio, tá certo? Então por essa razão ele foi entregue pelo atual presidente Bolsonaro, tá certo? Meninos, vou dar uma pausazinha aqui agora, tá? Beijos!